falando sobre a elevação que é produzida através da reza, seguindo aquela interpretação do Zohar, que fala que a escada visualizada pelo patriarca Yaakov, fincada na terra, cujo topo chegava até os céus, isso se refere a tefilá, isso se refere à oração, portanto a oração é a nossa escada que possibilita a nossa elevação, de sairmos do plano inferior, do plano baixo, físico, terrestre, onde nos encontramos, e nos elevar, nos espiritualizar, nos conectar a Deus, não é? Iluminar nossa alma, como a gente tem visto, como a gente tem trazido em ensinamentos anteriores do Rebbe. Aqui um ponto adicional que o Rebbe enfatizou, e não somente uma vez, mas diversas vezes, uma vez que toda a ideia da reza é elevação, sair do plano baixo inferior em busca de elevação e atingindo níveis altos de espiritualidade, etc. Diz o Rebbe, por isso nós devemos levar e trazer consigo tudo, ou seja, mesmo as coisas mais baixas, inferiores da nossa existência, tudo tem que ser elevado na hora da reza ou através, por intermédio da reza. Por isso também se fala que uma pessoa na oração ele deve entrar com tudo na reza, por assim dizer, ele deve procurar elevar todos os poderes da sua alma, todas as suas faculdades, ou seja, mexer com o seu emocional, com o seu racional, com a sua concentração no pensamento, com sua fala, de forma que isso se expresse também em ações, e elevar tudo isso, elevar todo o seu ser para Deus por intermédio da reza, por intermédio da oração. Mais do que isso, o Rebbe fala que na reza, por mais que existe esse lado de busca individual, de elevação, mas na reza existe também um lado coletivo, um lado comunitário. O Rebbe nos fala que isso está enfatizado nas palavras do famoso cabalista, o Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, que viveu há cerca de 500 anos atrás. Isso é transcrito pelo seu discípulo, seu aluno, Rab Chaim Vital, e isso é trazido também pelo Rab Shneur Zalman no Sidur, no livro de reza que ele elaborou, quando ele prescreve e determina que antes do início da reza é correto a pessoa assumir sobre si a mitzvah de amar o próximo como a si mesmo. E de fato nós fazemos isso todos os dias pela manhã, antes do início da reza, não é? A gente afirma de viva voz, Hareini mekabel alai, eu aceito sobre mim, eu assumo o cumprimento da mitzvah de amar o próximo como a si mesmo. Isso foi instituído, como nós falamos, pelo cabalista, pelo Arizal. Isso também é confirmado e adotado pelo Rab Shneur Zalman e diversas das comunidades, a maioria das comunidades tem esse costume e adotaram isso no seu Sidur. E aqui nós vemos algo interessante, porque quando nós refletimos sobre a mitzvah de amar o próximo como a si mesmo, então isso nos remete à explicação que o Baal Shem Tov dizia. O Baal Shem Tov, como ele descrevia essa mitzvah, como ele ensinava de que forma nós temos que cumprir essa mitzvah. Dizia o Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo, que a mitzvah do amor ao próximo se aplica mesmo a um Yehudi que se encontra na outra ponta do mundo, no outro lado do mundo, nas palavras do Baal Shem Tov, que talvez você nunca o tenha visto, você nem o conhece, você não tem nenhuma ligação com ele, mas a ele também você deve amar. Você deve assumir a mitzvah de amar o próximo, mesmo para aquele semelhante, aquele próximo que está do outro lado do mundo, na outra ponta do mundo, que você desconhece. Mas se amanhã você cruzar com ele e tiver que ajudá-lo, fazer um favor a ele, que você esteja plenamente pronto e disposto a isso. Assim falava, assim descrevia o Baal Shem Tov a mitzvah de amor ao próximo, ao semelhante. Aqui nós falamos em relação, em conexão à reza, no contexto da oração, quando um Yehudi se posta diante de Deus para rezar, quando ele está já pronto para iniciar as suas orações. O que isso significa? Que ele já fez os preparativos básicos prévios, né? Os preparativos pessoais dele, a meditação pessoal e outros preparativos que ele tem que fazer apropriados para
para a reza antes de rezar, então ele já fez, ou seja, em outras palavras, esse Yehudi aqui já está pronto para rezar. Né? Ele já está depois de todos os preparativos pessoais, individuais. Mas aí se fala para o Yehudi, olha, tudo que você se preparou, tudo que você fez a nível pessoal, a nível individual, em termos de elevação pessoal, de aprimoramento pessoal, etc., isso é bom e bonito, mas ainda não é bastante, não é suficiente. Ou seja, quando o Yehudi se posta para rezar, isso por si só, como nós vamos ver numa outra oportunidade, não só que vem depois dos seus preparativos, mas isso por si só já é uma coisa elevada. Né? Porque quando a gente se posta para rezar, significa de certa forma que a gente está se desligando das turbulências do dia a dia, do nosso mundo terrestre, do nosso mundo materialista, da nossa vida física, etc. E olhe, agora eu vou rezar. O que significa eu vou rezar? Eu vou me elevar. Eu busco uma elevação, uma conexão com Deus, etc. Então, o próprio fato de se postar para rezar, antes mesmo de iniciar a reza, já é um momento e uma situação muito elevada, quando a pessoa se desliga do mundano, do terrestre, visando o divino, o espiritual. Mas nesse instante, o Yehudi, diz o Rebbe, o Yehudi pode pensar, a pessoa pode pensar, o que eu tenho a ver? Eu já fiz o meu trabalho, já fiz minha lição de casa, já fiz o trabalho prévio, já fiz os preparativos para rezar e agora já me postei para rezar. Então, nessa situação que eu me encontro, o que eu tenho a ver com o outro sujeito, aquele próximo, o semelhante, né, que ainda não fez nada disso. Ou seja, que em termos espirituais ele está bem longe dessa situação, ele está distante, ele está ainda mergulhado, imerso no materialismo, no plano corpóreo, no plano físico, etc. Então se diz, olha, antes de você começar a rezar, você tem que assumir sobre si a mitzvah de amar o próximo como a si mesmo. E conforme explica o Baal Shem Tov, no que consiste essa mitzvah, como nós vimos, e amar o semelhante, mesmo aquele que se encontra na outra extremidade, na outra ponta do mundo. Isso significa não só física e geograficamente, fala o Rebbe, isso se aplica também ao próximo e semelhante que se encontra na outra ponta do mundo em termos espirituais, que ele está tão... Você já se preparou, você já se elevou, você já se postou para rezar, você está num nível espiritual, no mínimo básico, fundamental, talvez mais do que isso. E aquele outro sujeito, ele está longe disso, ele está na outra extremidade, ele está no mundo dele, ele está num outro mundo, um mundo materialista, ele está imerso só nos prazeres físicos, corpóreos, ele está numa outra dimensão. Então, a pessoa poderia pensar, o que eu tenho a ver com isso? Sabe, eu não tenho nada a ver com ele, eu estou em outro estágio, em outra situação. Mas aí se diz, não, antes de você querer se elevar, você tem que se lembrar do próximo, do semelhante. Você tem que assumir sobre si a mitzvah de amar o próximo. Mais do que isso, mesmo que se trate, nas palavras do Baal Shem Tov, alguém que você desconhece. Desconhece não só que você não foi apresentado, alguém que está num nível completamente distinto do teu, que você ignora e você quer ignorar, você não conhece e não reconhece na sua escala de valores, ética, moral, religiosa, espiritual, você não conhece nem quer conhecer essa pessoa, né? E você nunca teve uma ligação com ele porque ele se encontra muito distanciado de todos esses valores. Mesmo assim, se fala que antes da reza, a pessoa tem que assumir sobre si, amar até mesmo um indivíduo que está numa situação espiritual tão distante, tão longínqua, não é, do ideal, da sua própria, mas também assumir o amor a ele, a esse indivíduo da forma que ele se encontra. Mais do que isso se fala, que nisso consiste não só a mitzvah de amar o próximo, que é a base, o fundamento de toda a Torá, mas se fala que isso também é a base, o fundamento da sua elevação, da sua oração. Ou seja, para que você possa galgar alturas, para que você possa se elevar na sua reza, mesmo depois de todos os preparativos, de todas as meditações que você fez, etc., você depende do outro. E o outro, mesmo aquele que está longe, distante, etc. Em outras palavras, a forma indispensável, e não só ideal, mas imprescindível de se preparar para a sua elevação pessoal particular, é
se conectar também ao próximo, ao semelhante, por mais distante em termos espirituais que ele esteja de você e de todos os teus valores, etc. E disso depende a tua oração, disso vai depender o sucesso e o alcance da tua reza, a tua elevação espiritual, etc. Isso porque, como nós vimos, que a reza tem esse efeito de elevar mesmo aquilo que está no plano terrestre mais baixo, no plano mais inferior, elevar isso até as alturas maiores. E como nós sabemos, para elevar alguma coisa, se nós temos uma coisa fincada na terra, como a gente ergue? Cavando por baixo. A gente tem que cavar lá embaixo para fazer aquilo, para alavancar aquilo e fazer aquilo subir. Então, justamente se ligando àquele próximo semelhante, que está no nível baixo, que está no nível inferior, né? Mas produzindo essa elevação a ele, e com isso nós vamos estar possibilitando a nossa própria elevação, a nossa subida para os graus espirituais que nós almejamos, ou mais elevados. E por isso, explica o Rebbe, foi instituído pelos cabalistas que todas as manhãs, antes do início da reza, a gente assuma o cumprimento da mitzvah de amar o próximo e o semelhante.